Olá, sejam bem-vindos ao canal Enad Geotecnia. No vídeo de hoje falaremos sobre a questão discursiva de número 5 do Enad de 2017, do grupo de Engenharia Civil. E lembrando que tanto a prova como o gabarito e também o padrão de respostas estará na descrição desse vídeo para vocês fazerem o download. Pois bem, vamos ao enunciado. O controle tecnológico nas obras de pavimentação é uma condição fundamental para que a vida útil das estruturas seja garantida. Os controles se baseiam-se na análise dos resultados obtidos em campo, usando-se como referência valores de teste feitos em laboratório. Com base nesse contexto, explique como deve ser feito o controle em campo da umidade ótima, da massa específica aparente seca máxima e do grau de compactação e a partir dos dados obtidos em laboratório. O padrão de resposta, disponibilizado por Enad, diz o seguinte: o estudante deverá mencionar que os ensaios para ferir tais parâmetros em campo são: para a umidade ótima, deve informar o nome do ensaio, método SPEED ou método banho de areia, ensaio da frigideira ou fogareiro. Também deve conter a descrição do ensaio, se for o método SPEED, ensaio que determina a umidade ótima através da relação da umidade com a pressão, ou se for o método do banho de areia, que é o ensaio da frigideira, ensaio que determina a umidade ótima através da secagem do material, com pesagem antes e depois. Deve conter também, para a massa específica aparente seca máxima, o nome do ensaio, que é o método de frasco de areia ou método de cilindro biselado. Para cada um desses métodos, devemos também fazer a descrição do ensaio, ou seja, o método de frasco de areia deve abranger a relação entre o peso do solo a partir do peso da areia pelo volume e secando-se esse material. Isso é, retirando toda a umidade, tem-se a massa específica aparente seca. Já o método de cilindro biselado é a relação entre o peso do solo dentro do cilindro cravado pelo seu volume. Secando-se esse material, isto é, retirando toda a umidade, tem-se a massa específica aparente seca. E também deve ter, nessa mesma resposta, o grau de compactação, em que o aluno deve fazer a verificação do grau de compactação de projeto consiste na relação entre a massa específica obtida em campo e a massa específica seca, máxima obtida em laboratório. E uma possível resposta para essa questão abrange nesse texto. O controle em campo da umidade ótima pode ser realizado pelo método de SPEED, que determina a umidade através da relação entre umidade e pressão, ou pelo método do banho de areia, que determina a umidade pela secagem do material com pesagem antes e depois. A massa específica aparente seca máxima pode ser obtida pelo método do frasco de areia, que relaciona o peso do solo com o seu volume através da areia e seca o material. Ou o método cilindro biselado, que relaciona o peso do solo dentro do cilindro cravado com seu volume, secando o material para obter a massa específica aparente seca. O grau de compactação é verificado pela relação entre a massa específica aparente seca obtida em campo, através dos métodos anteriores, e a massa específica aparente seca máxima obtida em laboratório no ensaio de Proctor, sendo expressa em percentual para verificar se a compactação realizada atende às especificações do projeto.